Olá pessoal, professor Marlon Meira mais uma vez, com muita alegria que eu já estou aqui no dia 2 de agosto para gravar e para lançar a segunda aula 2 de 20, a fundação da igreja e a era apostólica, beleza? Vamos lá então. Bom, a gente tem algumas observações preliminares antes da gente começar. A primeira delas, uma revisão da aula anterior, ou pelo menos uma rememoração. Na aula número 1, essa é a nossa aula número 2, na aula número 1 a gente fez uma introdução, uma apresentação do curso, Panorama da História da Igreja, e uma apresentação também do programa História para a Igreja. Além disso, também na apresentação do programa História para a Igreja, a gente deu um passeio lá pela página do site da campanha de apoio ao programa História para a Igreja. Lá no final da aula de hoje eu vou fazer uma outra menção sobre isso. E a gente deu uma olhada nas metas da campanha, enfim. A gente bateu um papo sobre tudo isso, né? Essa foi a primeira aula, que foi a aula que foi lançada ontem, tá certo? No dia 1º de agosto de 2019. Bom, o que a gente tem hoje também? A gente tem o seguinte: hoje eu estou ouvindo Mateus Santiago. Vou deixar o link aqui no PDF da aula para você clicar e entrar lá no Instagram dele e seguir, tá certo? Cantor, compositor e teólogo de Cuiabá para Brasília e até os confins da terra. O Mateus Santiago é membro da Igreja Memorial Batista de Brasília, onde eu e minha família congregamos até fevereiro de 2019, até fevereiro desse ano, onde a gente se conheceu ali, e a gente tem se encontrado em alguns eventos. Eu gosto muito dele, é uma pessoa muito humilde, muito simples, e eu queria que você desse aí uma olhada no trabalho dele, tá certo? Então, Mateus Santiago, é o que a gente está ouvindo hoje. Está no fundo aí, não sei se dá para você ouvir. A gente está ouvindo um disco chamado Me Lembrarei, é esse que a gente está ouvindo aí, tá certo? Bom, beleza. O que mais que a gente tem para hoje? Hoje eu estou tomando mais uma vez um café do sítio, e aliás eu estou usando aqui, ó, uma caneca que é do Mateus Santiago, que eu comprei no evento Multiplix lá na Igreja Batista Central de Taguatinga, onde eu congrego com a minha família, para onde eu voltei em fevereiro de 2019 com a minha família. E então estou tomando um café do sítio e com a caneca do Mateus Santiago, tá certo? Beleza, então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos fazer a nossa primeira aula, afinal de contas. Bom, antes da gente entrar de fato na própria aula, eu queria só fazer uma observação. Na aula passada, vocês viram a apresentação do material com o qual eu trabalho nesse curso, que é o Panorama da História da Igreja, que faz parte da coleção curso Vida Nova de Teologia Básica, tá certo? Esse é o material que eu uso também na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Batista Central de Taguatinga, que aliás começa a primeira oferta desse curso de Panorama da História da Igreja na IBCT, na Igreja Batista Central de Taguatinga, começa nesse próximo domingo. Hoje é dia 2 de agosto, começa no dia 4 de agosto. Então, assim, como eu utilizo esse material, então eu fiz, para esse nosso curso aqui, o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei deixa eu ver como é que eu faço para colocar isso aqui para você. Eu peguei o conteúdo completo, o índice lá do conteúdo, tá certo? Com 12, não sei se dá para ver direito aí, mas não tem problema, porque você vai ficar com toda essa lista depois no PDF que for o final, tá certo? Esses PDFs de cada aula também vão ser disponibilizados para você. O de ontem eu não coloquei ainda, mas vou colocar o link lá na descrição do vídeo, e esse de hoje também, para você baixar e dar uma olhada. Eu fiz a sequência desse curso exatamente como está a sequência do livro, e apenas acrescentando alguma coisa ou trocando alguma coisa. Mas se você olhar cada capítulo e cada subitem do livro, aparece para nós como título aqui, subitens também da nossa aula, das nossas aulas, certo? Então, por exemplo, o capítulo 1 do livro chama exatamente isso aqui, ó, a fundação da Igreja e a Era Apostólica. E aí você vê que esse é o nosso número 1,
Então, no 2 vai ser o capítulo 2, 3, 4, nessa mesma sequência até o final. A gente vai ter 20 aulas, com o próprio material são 19, porque a primeira aula foi uma apresentação do curso e do programa, mas eu consegui dividir de uma forma que 2 dos 12 capítulos do livro vão ter 2 aulas, a gente vai dedicar 2 aulas para eles, tá certo? Tendo dito isso, a gente já pode começar então conversando aí sobre essa primeira aula de hoje. Quando eu digo primeira aula, estou falando na verdade da primeira parte do livro, né, do capítulo número 1. Apesar dessa ser a nossa aula número 2, já que a gente teve uma aula ontem, mas só na sequência do livro. Então, vamos lá então para a fundação da igreja e a era apostólica. Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, se você quiser usar, ou então ver a minha aqui, que eu vou colocar aqui na internet. E eu queria que você lesse comigo esse texto de Gálatas 4:4. Está aqui, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Bom, o que Paulo quer dizer, aliás, o que a gente consegue compreender a partir desse texto, dessa fala de Paulo, de que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ou seja, a impressão que dá, pelo menos a impressão mínima que dá, é de que Paulo considera que o tempo em que Jesus veio, ou seja, ele alguns anos antes dele ali, né? 20 anos, por exemplo, antes, 10 anos, 15 anos no mínimo, esse tempo, ou na verdade o século I, apesar de ele não conhecer esse século com essa nomenclatura, mas o tempo que ele vivia pareceu para ele como sendo aquilo que ele podia chamar, então, e passou a chamar de plenitude do tempo. Eu acho que a gente pode compreender essa expressão plenitude do tempo hoje, olhando, né, olhando olhando para o passado, fazendo uma análise do passado, a gente tem uma noção, a gente vai conceitualizar essa expressão plenitude do tempo de um jeito. Mas eu acho que a gente pode tentar também fazer essa análise, ou tentar imaginar o que motivou Paulo a utilizar essa expressão, ou a perceber, ou a sentir, vamos dizer assim, que aquele tempo era um tempo pleno, ou seja, o tempo exato da vinda de Cristo, né? Inclusive ele coloca, Deus enviou o seu Filho, ou seja, por que Deus não enviou o Filho 100 anos antes, ou 200, ou 200 depois? Então Paulo tem essa percepção. E aí há algumas razões, não são razões especulativas, porque na verdade são características de Paulo e do seu tempo. O que a gente poderia especular é por que ele utilizou essa expressão, mas a gente pode concluir, sem muita margem de erro, que, primeiro, Paulo era educado, né, assim, educado no sentido de educação mesmo, de treinamento, né, de treino. Paulo teve uma educação, no mínimo, pode ser considerada aí, no mínimo, uma educação rara para o tempo dele, né, a educação era algo já raro por natureza, mas a dele em si foi uma educação superior, vamos dizer, superior inclusive a qualquer uma que fosse comum naquele tempo, né? Paulo também tem. Eu vou mencionar Paulo logo mais aqui na frente. A gente vai falar sobre Paulo mais uma vez, quando a gente falar sobre os líderes da Igreja Apostólica. Mas o que eu quero colocar aqui é só para a gente tentar compreender o que Paulo entendeu como sendo a plenitude do tempo. Paulo tinha essa formação, portanto, ele era. A gente poderia colocar aí se a gente fosse intitular Paulo com as terminologias de hoje, a gente poderia dizer que ele tinha um doutorado, né, em cultura e ensinamento judaico, rabínico, né. Além disso, ele também era cidadão romano, e como cidadão romano ele tinha, no mínimo, um grau de intelectualidade diferente ou superior, ou um grau de influência social, no mínimo, diferente para perceber os acontecimentos. É só você imaginar, por exemplo, uma conversa informal sobre Paulo, com Paulo e qualquer outra pessoa, sei lá, 5 anos antes dele se converter, por exemplo, ou 10, enfim.
5 no mínimo, onde ele poderia estar conversando sobre questões da administração romana, do governo e assim por diante, né? Do império e tal. Sobre história, com certeza, né? História sempre foi, naquele tempo, e continua sendo, continua sendo incontornável para quem deseja um grau de intelectualidade um pouco superior, porque compreendendo os processos da história que a gente compreende os tempos, né, nossos atuais sempre. Então tem essa característica que é importante levantar sobre Paulo e a sua expressão plenitude do tempo, certo? Então eu acho que essa é uma forma de como eu disse agora há pouco que não era especulativo, porque era uma consideração de quem era Paulo naquele tempo, né? E também é uma consideração breve, é claro. Mas de qualquer forma, eu acho que uma pessoa como Paulo poderia muito bem ter percebido ter percebido esse tempo que ele vivia como sendo realmente um tempo adequado, ideal, enfim, para a vinda de Cristo. Agora, aí nesse aspecto, agora a gente vai falar sobre as características do período e do tempo que realmente comprovam essa plenitude do tempo, mesmo que a gente não precisasse considerar que Paulo observou cada uma delas. Então a gente teria, por exemplo, o século I, ele teve algumas características fundamentais, e uma delas é a administração do Império Romano. O Império Romano, na verdade eu não gosto de falar o Império Romano, mas eu gosto de falar o governo do Império Romano, ou a administração, a filosofia de administração, ou a forma de perceber a administração, né, do Império Romano, tinha uma característica de unidade, e você pode pensar nessa unidade como sendo como pelo menos dois aspectos. No mínimo, o aspecto dos impostos, e o aspecto de que quando o Império Romano alcançava ou conquistava um território novo, uma região nova, a relação com essa região era, obviamente, uma relação de subserviência, vamos colocar assim, apesar dessa palavra não ser exatamente muito apropriada, mas eu tô querendo imaginar aqui uma questão hierárquica, né? Mas ao mesmo tempo não era um relacionamento necessariamente de opressão. O Império Romano permitia, por exemplo, a continuação de algumas práticas locais, práticas culturais do local da nova conquista, como, por exemplo, as práticas religiosas, os rituais religiosos, exigindo o acréscimo, obviamente, isso aí é típico, né, de praticamente todo o período do Império Romano, exigindo o acréscimo da adoração, ou, na verdade, nem adoração, melhor até dizer culto apenas, do culto ao imperador, né? Então essa característica é uma característica que indica que o Império Romano tinha permitiu, a administração do Império Romano permitiu essa percepção de unidade, né? Unidade também em termos de segurança, em relação à chamada Pax Romana. E aí é incomparável com aquilo que a gente poderia considerar como paz hoje. Mas olha que importante isso quando a gente estuda história. Eu não posso comparar a Pax Romana com o conceito de paz hoje, mas eu posso dizer que a Pax Romana comparada com o período anterior, indicaria uma paz, no mínimo, né, comparada ao período anterior. Então eu tenho, por exemplo, a gente poderia colocar como exemplo a quantidade de piratas, ou de pirataria, vamos dizer assim, que acontecia no Mar Mediterrâneo, que foi diminuída sensivelmente por causa da presença militar do Império Romano em toda a região. A gente vai ver um mapa aqui agora das estradas romanas, e eu quero que antes da gente perceber, antes de você dar atenção ao aspecto das estradas romanas, que eu vou falar logo mais, queria que você percebesse essa região aqui toda ao redor, toda na costa do Mar Mediterrâneo. Isso aqui é o Mar Mediterrâneo. Então você tem aqui o extremo norte da África, do continente africano hoje. Você tem aqui o que a gente chama de Oriente Médio hoje, né? O Israel vai estar aqui, o Egito está aqui em cima. E toda essa região aqui, ó, a Ásia Menor, a Grécia aqui, a própria Península Itálica aqui, Espanha, Gália e tal. Então toda essa região aqui era uma região que tinha presença fundamental do exército romano, né, presença militar romana,
E isso implicava, no mínimo, né, como eu estava colocando aqui agora há pouco, no mínimo não sei se eu posso dizer um senso, mas uma proporção, uma proporção qualquer de segurança, né? Repito, eu estou tomando cuidado com essas palavras para não correr o risco de que você pense que essa segurança seria semelhante à segurança de hoje. Inclusive porque a segurança hoje, por exemplo, a gente mora num país seguro na medida em que as leis funcionam, na medida em que as leis elas têm uma percepção cultural, as pessoas percebem as leis, quem infringe a lei sabe que está fazendo isso e sabe que pode ser punido, né, em termos de segurança. Então, eu não estou comparando com a segurança no nosso tempo, com a nossa percepção de segurança, mas estou comparando com os tempos anteriores. E aí, repito, quando você imagina todo esse mar Mediterrâneo, que era um mundo conhecido na época, né, na época, estou falando em termos de cultura ocidental, era todo ele com presença romana, não exatamente no tempo de Paulo, né, na primeira metade do primeiro século, mas de qualquer forma a presença romana, onde quer que estivesse, dava essa aparência de unidade, esse senso de paz e de unidade. Sobre as estradas, o que eu quero que você observe é que, se você colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui Jerusalém aqui. Se você coloca Jerusalém aqui na região de Israel, talvez seja essa daqui. Bom, se bem que Jerusalém não é na costa, mas enfim. Você coloca Jerusalém aqui, você tem, olha só, estradas a partir daqui para Antioquia, você tem estradas, e quando essas estradas aqui são as principais, você tem estradas para Éfeso. De Éfeso você vai ter acesso à península, quer dizer, a Grécia, né? Aqui pelo Mar Egeu, e você tem estradas passando por cima aqui nesse canal. Se não me engano é o Bósforo, eu vou confirmar esse canal aqui numa próxima aula. Mas aí você tem estradas acessando aqui toda essa região do sul da Europa aqui, né? O norte da Macedônia, aqui o norte da Grécia. E, mais uma vez contatos entre os dois lados aqui do mar Mediterrâneo. Tem estradas aqui ao redor da costa, quer dizer, na costa da África, com acesso a Cartago aqui, por exemplo. E obviamente aqui de Roma para toda a Europa, né, para toda a parte mais ocidental do Império. A Gália, Bretanha, Península Ibérica aqui. O que eu quero que você perceba é que quais são, na verdade, as duas vantagens que eu queria colocar, ou os dois benefícios que eu queria colocar para completar essa ideia de plenitude do tempo, mas também para comentar sobre os benefícios para o Evangelho. Porque essas estradas, elas melhoraram o comércio, e os comerciantes eles iam se convertendo à medida que o Evangelho ia chegando numa cidade, e os comerciantes no seu movimento no Império, levavam o Evangelho consigo, né? O próprio exército levava o Evangelho consigo. O Evangelho chega na região da Bretanha, por causa da guarda pretoriana, ou seja, a tropa de elite, vamos dizer assim, do Império Romano. Então, essas estradas são fundamentais para o avanço do Evangelho. É claro que eu estou colocando aqui, eu estou mexendo o mouse bem mais para cá, isso vai ser só depois da segunda metade do primeiro século, talvez até final do primeiro século, mas aqui nessa região já havia estradas romanas que podiam fazer esse transporte, ou esse encaminhamento, vamos dizer assim, do Evangelho, seja pelos cristãos que estavam fazendo isso por isso, né, o que a gente poderia chamar de missionário aqui, seja pelos comerciantes ou pelos próprios militares, pelo próprio exército que estava seguindo para qualquer região que fosse. Né? Então são essas duas características no mínimo. O comércio que floresce, ou que floresce não, que toma uma proporção diferente, né? E a questão do evangelismo também, benefícios dados pelas estradas romanas. Ainda em relação à questão da plenitude do tempo, a gente tem a questão do legado grego, e aí tem duas características entre dezenas, é óbvio. Aliás, essas dezenas não, mas várias, né? Essas várias características do legado grego a gente vai estudar com atenção
quando nós chegarmos, quando nós fizermos o curso de História do Pensamento Cristão. Aí a gente vai ter uma ideia melhor, bem mais aprofundada, bem mais segura sobre esse legado grego, sobre esse legado, eu diria que essencialmente filosófico, ou especulativo, ou reflexivo, que tem efeito no Evangelho, é claro também, tem efeito na igreja. Mas o legado grego, ele tinha, eu coloquei dois aqui para a gente falar hoje, que são dois aspectos fundamentais para o cristianismo. Você já percebe esses dois aspectos no evangelismo que era feito nas primeiras igrejas, vamos dizer assim, na Ásia Menor e em outras regiões, que eram os aspectos da verdade e de uma realidade transcendente. Para o cristianismo, esses dois aspectos são fundamentais para o pensamento cristão, porque o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6, e negar a verdade, aliás, é uma questionar a verdade pode até ser honesto. Agora, negar a verdade é arriscado. No mínimo, porque se você nega a verdade, se você permite um ambiente em que a verdade é negada, você dificulta o avanço do evangelho. Então era importante que o legado grego da verdade tivesse um peso ou um benefício, vamos dizer, porque quando você chega com o evangelho dizendo eu conheço a verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa terminologia ou essa percepção de verdade, por mais que fosse diferente, obviamente, de uma cultura grega, de uma cultura já cristã, vamos dizer assim, tinha um sentido pelo menos igual. Verdade é verdade, né? Então, de que verdade você está falando? Como é essa verdade? O que significa falar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Então fazia mais sentido, por exemplo, por causa de um legado grego de busca pela verdade, do que numa região qualquer do mundo. Vamos só exemplificar aqui no Extremo Oriente, onde talvez o conceito da verdade, com essa roupagem, vamos dizer assim, com essa linguagem filosófica, não fosse tão comum. Outra característica também que é fundamental para o cristianismo e que foi que teve parte no benefício do legado grego é o aspecto da crença numa realidade transcendente. E isso é fundamental no cristianismo, porque o cristianismo promete uma vida eterna no céu com Deus e promete também uma vida eterna no inferno como pagamento do pecado. Paulo já disse lá para os romanos: porque todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. E aí lá na frente, em Romanos 6:23, ele vai finalizar essa ideia, ou ele vai completar essa ideia dizendo que o salário do pecado é a morte. E quando ele fala morte, ele está falando em morte eterna. Se ele está falando em morte eterna, porque é óbvio que ele está falando em morte eterna, porque todo mundo sabe que todo mundo morre. Ninguém nunca duvidou disso na história da humanidade. Todo mundo sempre percebeu que todo mundo morre. Então isso tinha uma implicação, tinha um sentido na mente grega, vamos dizer, ou em qualquer mente que tivesse um legado grego, de que havia uma realidade transcendente e que seria importante que as pessoas pensando nessa realidade transcendente, fizessem alguma coisa ou encontrassem alguma forma de solução. E o próprio Cristo lá no João 14,6 que eu acabei de mencionar, não apenas indica ser a verdade, mas indica também ser o caminho e a vida. Ou seja, caminho para onde, né? Para ir atrás dele, mas ele morreu. E aí, vou atrás dele aonde? No túmulo ele nem está mais. Então, o caminho é para algum outro lugar fora daqui. Em outras palavras, isso é uma conversa, seria uma conversa transcendente ou metafísica, né? Então, essa percepção também, esse legado também grego foi bem utilizado pelo Evangelho, e mais uma vez a gente vai entender isso bem lá na história do pensamento cristão, já que a história do pensamento cristão tem essa é uma história da teologia, vamos dizer assim, né? Tem essa característica de compreender as coisas em termos de reflexão, em termos de especulação, em termos de pensamento. Ainda na plenitude do tempo, a gente tem o legado judaico. E há vários exemplos também do legado judaico que são fundamentais para o cristianismo. A questão do monoteísmo ético, por exemplo. Quando a gente fala em monoteísmo ético, a gente está falando em monoteísmo, um só Deus, o que já era, se não um absurdo, naquela época, no mínimo era exclusivo, né? Nessa região do Império Romano, o único sistema de crença, ou única religião
monoteísta era o judaísmo, já causava problemas sérios para os judeus por causa do fato deles não cultuarem o imperador. Então esse é um legado, o monoteísmo. A expressão ética aqui, monoteísmo ético, significa que esse único Deus, esse monodeus, ele prescreve ações, né? E aí, nesse sentido, você tem um sistema ético judaico, que depois passa a ser judaico-cristão, que é também um outro legado do judaísmo. Mas eu escrevi as sinagogas aqui, eu separei as sinagogas aqui, só esse, primeiro para ficar sucinto, inclusive já até falei aí do monoteísmo ético, mas também para lembrar, para associar a ideia do evangelismo. Paulo, por exemplo, quando chegava numa cidade nova, ele ia primeiro à sinagoga, anunciar o evangelho, anunciar o Messias, e depois para os gentios, né? Depois para a praça, para a ágora, enfim, para qualquer outro lugar. Então, esse legado das sinagogas, e esse legado das sinagogas é por isso que quando a gente estuda história, eu falei isso na primeira aula sobre a filosofia da história, a gente percebe que existe um inegável domínio de Deus através da história. E aí a gente está dando uma história do cristianismo, mas existe um inegável domínio de Deus através da história. E um dos exemplos desse domínio de Deus através da história é o fato de que os judeus foram dispersados ou sofreram aquilo que a gente chama me fugiu o nome agora. Você deve estar lembrando o nome aí enquanto eu não lembro, mas os gregos foram dispersados, a diáspora, lembrei. Então a diáspora judaica fez com que sinagogas fossem construídas em regiões diferentes, em cidades diferentes. Eu até imagino, às vezes, já especulei sobre isso. Se não tivesse havido a diáspora, talvez a gente tivesse o judaísmo concentrado naquele tempo, concentrado exclusivamente na região da Judéia, exclusivamente em Jerusalém, por exemplo. E não em outros lugares. Então o evangelismo, por exemplo, em outros lugares poderia ter sido diferente, mais difícil no mínimo. E aí a gente percebe esse domínio de Deus através da história, em que ele espalha, vamos dizer assim, né, os judeus pelo mundo conhecido, para depois o evangelismo utilizar essas sinagogas, como Paulo, por exemplo, para avançar na pregação do evangelho, certo? Então são esses três aspectos sobre a questão da plenitude do tempo: o aspecto de que havia um império romano preparado, vamos dizer assim, para esse advento, né? um império romano sensivelmente diferente, por exemplo, da República Romana, ou por exemplo de Roma antes da República, né? Então é inegável que o Império Romano tinha características muito próprias e visíveis, né? Perceptíveis ali para quem vivia. Paulo, por exemplo, percebeu. Outro aspecto da plenitude do tempo que a gente acaba de ver é o legado grego, e o outro é o legado judaico, certo? Bom, a gente entra agora, mais uma vez considerando o nosso livro, o nosso material de apoio, a gente entra agora num aspecto que eu acho importante, que é o aspecto dos líderes da Igreja Apostólica. E aí, qual que é a característica que eu quero que você fixe, né, que você fixe bem, principalmente por causa das próximas aulas? Eu quero que você imagine uma sequência de gerações, tá certo? Então a gente vai ter uma geração, que é a primeira geração, é a geração apostólica, que a gente chama de pais apostólicos ou líderes da Igreja Apostólica. É importante lembrar que a gente tem duas terminologias. Eu vou até colocar isso aqui pra gente. Eu vou colocar isso aqui para vocês. A gente tem os pais da igreja e a gente tem aliás, é o contrário aqui, os pais apostólicos e os pais da igreja. E aí qual é a diferença entre os dois? É que os pais da igreja, aliás, vou começar pelos pais apostólicos, que inclusive é o nosso tema daqui agora. Os pais apostólicos são os apóstolos,
né? Os 12, ou aqueles que, à medida que os 12 iam morrendo, aqueles que estavam com os apóstolos ali, naquele primeiro momento, pessoas que você pode identificar no livro de Atos, por exemplo, nas cartas de Paulo. Inclusive, logo mais a gente vai falar sobre isso quando a gente abordar as mulheres, a função das mulheres nesse período, e a função das mulheres na igreja também. Então é bom a gente identificar como primeira geração os pais apostólicos. Eu coloquei 3 aqui só por causa do fato de que a gente quer que seja sucinto, mas a gente pode colocar todo o Atos dos Apóstolos aqui, né? Então há pessoas que não são apóstolas ali, mencionadas em Atos, é claro, mas o que eu quero dizer é que aquilo que você aprende do nascimento da igreja, aliás, até já é legal a gente conversar sobre o livro de Atos, como chamando ele de Atos do Espírito Santo, né? Lucas escreve o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, os Atos de Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo ascende e no evento do Pentecostes, o Espírito Santo substitui a presença de Cristo, vamos dizer assim, ou passa a fazer parte da experiência humana. A gente passa, como ser humano, a fazer parte da experiência do Espírito. A gente tem aí, portanto, os atos do Espírito, né? Então a igreja começa por causa dos atos do Espírito através das pessoas que agem ali. Então esses são os pais apostólicos. Para ficar bem mais seguro para você, é só você pensar nos pais apostólicos como os 12 discípulos, os apóstolos, né? Então aí fica um pouco mais simples de compreender essa primeira geração. Por isso que eu quero que você perceba essa ideia geracional, né? Essa ideia de geração. Então na primeira geração a gente tem Pedro, João, Paulo, enfim, eu coloquei esses 3, repito, para ficar sucinto. E eu quero que vocês pensem nesses 3. Aliás, eu quero sugerir que vocês... quando a gente faz um curso de introdução à história da igreja, um curso panorâmico, a gente normalmente passa... parece estranho para algumas pessoas que assistem esses cursos, a gente passa muito rápido pelo período do primeiro século. Né? Muito rápido mesmo, assim, a gente fala muito pouco. E a razão para isso não é que a gente tem pouca informação. Pelo contrário, a gente inclusive tem a melhor das informações, né? Que são os próprios textos das Escrituras, né? O próprio Novo Testamento. Mas é que como a gente não está dando um curso de história da igreja primitiva, ou história da igreja de Atos, ou história de Atos, ou história do Novo Testamento, então a gente não fica muito tempo falando do século I. Essa aqui é a ideia. Agora, por outro lado também, a gente tem, no contexto de um curso panorâmico, numa igreja cristã, a gente tem o fato de que as pessoas que são cristãs e que frequentam uma igreja com frequência têm um contato muito maior com a Bíblia, né, com o Novo Testamento, e, portanto, leem frequentemente o Novo Testamento. Então, tem lá em mente os lugares para onde Paulo viajou, os lugares para onde Pedro viajou, os lugares para onde Paulo enviou cartas, para onde Pedro enviou carta, ou enfim, as cartas de Pedro funcionaram para aqueles lugares também, foram distribuídas entre aquelas igrejas. Por exemplo, o caso de Apocalipse, com as igrejas que são mencionadas em Apocalipse. Então a gente tem mais ou menos, a gente dá esse salto, vamos dizer assim, porque a gente tem essa impressão de que o cristão que é frequente numa igreja tem um contato maior, melhor com o Novo Testamento e, portanto, como o curso não é um curso de história do Novo Testamento, a gente ficaria nesse sentido, entre aspas, deixando para que você sempre voltasse às Escrituras para conhecer a história do século I. O que eu acho que é importante mencionar é a questão da liderança de pelo menos essas três figuras, né? Então a gente pode colocar Pedro, por exemplo. Existe uma controvérsia, que eu não quero entrar nessa controvérsia aqui porque não é o caso, mas existe uma controvérsia sobre se Pedro foi o primeiro bispo da igreja cristã, né? Essa é uma controvérsia. A controvérsia existe porque normalmente os católicos defendem ou alegam que sim, que Pedro é considerado o primeiro papa, o primeiro bispo e, portanto, o primeiro papa da igreja. E os cristãos evangélicos, eles geralmente negam essa nomenclatura, essa função, vamos dizer assim, de bispo ou de papa para Pedro, primeiro por causa da sequência papal, né, vamos dizer assim, que é algo fora do âmbito de prática ou de pensamento da igreja protestante. Eu não quero entrar no mérito de que é uma disputa, né, entre as duas percepções.
apesar de haver uma disputa, mas eu não quero entrar nesse mérito, não é o caso. Eu tenho duas opiniões sobre isso. É engraçado essa situação. Me perguntaram numa sala de aula uma vez se eu acreditava, se eu defendia que Pedro era o primeiro papa da igreja. E eu sou tão grato a Deus pela sucessão de bispos, ou a sucessão papal. A gente vai entendendo isso durante esse curso também, você vai compreender isso. Você vai lembrar dessa aula um pouco mais na frente, ali, quando a gente estiver finalizando o século V, né, quando a gente estiver finalizando o período da história da Igreja Antiga. Você vai lembrar dessa aula de hoje e vai falar, agora eu sei por que o professor Marlon tem essa posição. Eu sou grato a Deus pela sucessão de bispos e, consequentemente, a sucessão papal, vamos dizer assim. Apesar de, pessoalmente, eu só considerar como papa no sentido da administração papal, tal como a gente tem mais homogênea, só a partir do final do século VI, ou seja, só em 590, com Gregório I. Isso também é um outro caso controverso, onde eu não quero entrar. Mas o que eu quero dizer é que dizer que Pedro foi o primeiro papa, por mais que você não assuma essa posição, não admita essa posição, significa no mínimo dizer que o fato de que Pedro tenha sido o primeiro papa e aqueles que vieram depois dele tenham vindo como sucessores dele, isso de certa forma é confortador, é confortante. E quando você estuda história, você confirma esse conforto, vamos dizer assim, esse fator, porque a unidade da igreja, que era essencial, a unidade doutrinária, a unidade de prática, a unidade de propósito, a unidade de missão, né? Ela só acontece por causa da sucessão de bispos. E essa sucessão de bispos não é uma sucessão feita de qualquer maneira, né? Ela é feita com alguns cuidados que a gente vai ver durante o curso. E esses cuidados, na minha opinião, são essenciais, foram essenciais, são louváveis. E esses cuidados estavam na mão desses bispos que a Igreja Católica considera como papas. Então, qual é o problema de pensar nessa sucessão papal nesse sentido, né? Na minha opinião. Então, por isso que eu tenho uma opinião dupla, né? O aluno que me perguntou isso na aula, depois da minha resposta, ele até disse que eu estava fugindo da resposta. Bom, de certa forma, eu não estava dando realmente uma resposta, eu não estava querendo entrar nesse mérito da controvérsia. Eu não estava fugindo da resposta porque eu dei a resposta para ele como estou dando para você aqui. Então, a posição que eu tenho é de que a sucessão de bispos que acontece desde o século I, eu até considero essa sucessão de bispos mais no início do século II. A gente vai ver agora, aliás, agora não, na próxima aula, quando a gente entrar na segunda geração. Mas essa sucessão de bispos que a Igreja Católica pretende colocar em Pedro como sendo o primeiro, para mim, foi inegavelmente benéfica para a Igreja. Inegavelmente benéfica, né? A gente não precisa mencionar tratar dos erros ou dos defeitos de cada um, porque a sucessão também de pensamento, ou, enfim, de conhecimento da reforma também tem uma série de erros, né? O próprio início da reforma tem uma série deles. Então, o que eu quero mencionar sobre Pedro é o fato da liderança dele, principalmente no Pentecostes, né, ou a partir do Pentecostes. A liderança dele, por exemplo, no Concílio de Jerusalém, de 49 depois de Cristo, quando o Evangelho é confirmado como sendo para os gentios também, a questão da salvação pela graça, a justificação, que é uma teologia muito mais paulina do que de Pedro, né? Então Pedro tem essa importância também nos primeiros momentos da igreja, tá certo? No seu ministério, vamos dizer assim. João também tem a sua importância. Aliás, em João eu gosto de destacar, aqui eu fiz poucos destaques em Pedro, e eu gosto de fazer também alguns poucos destaques em João. E o destaque que eu mais gosto em João de fazer é que João, bom, são dois, né? O primeiro deles é que João tem um evangelho que é 92% diferente, ou 92% próprio, comparado aos outros 3 evangelhos sinóticos que tem do conteúdo de João, apenas 8% se encontra nos sinóticos, né? Então, esse é um aspecto fundamental, porque ele teve aliás, dentro do próprio evangelho de João, pelo menos na primeira e na segunda carta de João, você encontra uma teologia
já aprofunda uma teologia do Logos, por exemplo. Jesus Cristo é o Logos, né? É o verbo que se fez carne, isso é filosófico, e vai dar razão para outras especulações filosóficas no futuro. Então esse é um aspecto que eu acho que é fundamental em João, que é importante de mencionar, mas o que eu mais acho importante mencionar num curso panorâmico como esse é o fato de que ele teve, eu quero colar aqui, mas ele teve Policarpo, Pápias e Inácio como seus discípulos, né? E esses três, entre outros, são três pais da igreja, que é os que vão vir depois, na próxima geração. Então a gente tem, posso até colocar aqui como primeira geração, posso colocar aqui como primeira geração os pais da igreja, aliás, os pais apostólicos. Daí a gente teria a segunda geração, seria exatamente dos discípulos desse. Olha como é que faz sentido, né? A segunda geração, só terminar aqui, dos pais da igreja. A segunda geração é a geração daqueles discípulos dos apóstolos. Então, quem são as pessoas que os apóstolos, Clemente, por exemplo, Clemente que é citado pelo próprio Paulo, né? Quem são os apóstolos? Quem são os apóstolos? Aliás, quem são os discípulos desses apóstolos? Quem esses apóstolos estão ensinando? Né? Para quem eles estão transmitindo o conhecimento que eles têm? Quando você tem a grande comissão em Mateus 28:19, diz que ide, portanto, por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando todas as coisas que eu tenho ensinado. Então, esse ensinando para alguém. Essa primeira geração, eu vou chamar de segunda, essa próxima geração de discípulos aprendendo, os discípulos de Jesus que agora aprendem, né, que agora ensinam uma nova geração de discípulos. Isso é fundamental, por isso que eu falei agora há pouco da questão da sucessão, né? E João, para mim, é importante nesse sentido. Ele tem pelo menos três confirmados de importantes pais da igreja, que são, como eu mencionei agora, Inácio, Policarpo e Pápias, né? Então essa é uma característica de João que eu destaco aqui. Uma característica de Paulo que eu destaco é o fato da teologia de Paulo, que ficou para a posteridade como a teologia mais bem elaborada, no mínimo, vamos dizer assim. É claro que há controvérsia nesse aspecto também, mas de qualquer forma a teologia mais bem elaborada do Novo Testamento é sem dúvida Paulo. Ele é responsável pela maior parte do conteúdo do Novo Testamento também em termos de escrito, e é responsável também pelas grandes lutas no contexto da primeira igreja, no contexto do primeiro século, para a expansão do evangelho, né? Então não é o único responsável, mas é o mais responsável. Então talvez seja estranho falar sobre Paulo durante 2 minutos ou 1 minuto e meio, né? Mas de qualquer forma essas são as características que a gente pode citar. Também tem a questão das viagens de Paulo, né? Que são importantes. Inclusive eu falei na aula passada sobre as viagens. Até queria fazer uma correção. Eu tinha feito aqui uma revisão da aula anterior, mas eu poderia fazer também algumas correções da aula anterior. Na aula anterior a gente falou sobre a viagem bienal com o grupo do programa História para a Igreja, e eu queria só completar que não são apenas viagens internacionais. A gente vai fazer uma viagem a cada 2 anos, mas pode ser feito no Brasil também. Por exemplo, quando a gente estiver estudando história da igreja no Brasil, a gente pode fazer uma viagem turística para conhecer o início, né, os primórdios da igreja cristã no Brasil, né, da igreja católica no Brasil. Então, nesse sentido, a gente vai ter também uma viagem, provavelmente uma viagem conhecendo os lugares onde Paulo passou ali nas suas viagens missionárias, né? Só algumas ideias em cima das quais a gente ainda está trabalhando ainda, sem nada muito, muito certo, mas você vai vendo lá na frente. Certo? Então, nesse segundo momento a gente falou sobre os líderes da igreja apostólica, e a gente fala daquilo que eu quero que você tenha em mente da primeira geração, tá certo? A gente vai ter uma segunda geração, que inclusive já é na próxima aula, e uma terceira geração, que é posteriormente, e depois uma quarta geração que eu considero como sendo a última. Eu estou falando em termos de história da igreja antiga, né? Certo?
Então, prosseguindo, a gente passa para esse próximo item, que são as mulheres importantes no Novo Testamento. Eu coloquei os dois itens lá do livro, mulheres nos dias de Jesus e mulheres na igreja primitiva. E eu quero fazer duas considerações, uma consideração antes de começar e depois a consideração do próprio conteúdo que está no livro lá, para vocês darem uma olhada. A primeira consideração que eu quero fazer é que a gente vive em um tempo hoje em dia em que a gente muitas vezes precisa explicar algumas coisas relacionadas aos nossos princípios, explicar os nossos posicionamentos, explicar as nossas falas, a gente tem que explicar tudo, né? A gente vive no tempo do politicamente correto e a gente tem que explicar tudo. E uma coisa que eu acho que é importante para nós cristãos, independente de qualquer tradição cristã, que eu acho que é importante a gente aprender que a gente não deve explicar nada do passado como sendo culpa nossa, certo? A gente não pode assumir a culpa de ninguém do passado para explicar no presente. O máximo que a gente pode fazer é explicar, do ponto de vista histórico, melhor ainda, né? Então, me parece que um livro escrito já no século XXI, agora na segunda década do século XXI, sobre a história da igreja, parece que se não tivesse nenhum aspecto relacionado às mulheres, seria cobrado, né? Então alguém cobraria. Como que você escreve um livro sobre a história do cristianismo e não fala sobre as mulheres? E aí você teria que explicar, né? E aí, para não ter que explicar, talvez o autor já tenha colocado aqui uma parte sobre as mulheres. Com isso, eu não estou dizendo que não é importante estudar sobre as mulheres. Aliás, eu tinha que ter procurado antes de começar essa aula, mas não procurei. Mas há uma coleção de livros que chama História, eu acho que é isso, História das Mulheres, que é da editora Agnus. Eu não sei, é esse aqui, ó. Eu não sei, Vozes Femininas no início do cristianismo, esse aqui mesmo. Essa é a autora mesmo, Ruth Silvano de Almeida. Essa autora é uma autora cristã que se especializa em história das mulheres. Então, Vozes Femininas no início do cristianismo, Uma Voz Feminina na Reforma, Uma Voz Feminina calada pela Inquisição e Vozes Femininas no início do protestantismo brasileiro. Essa autora eu não conheço, tá certo? Eu não conheço os textos dela, não conheço os livros. Pretendo conhecer, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que eu não quero que você suponha que a gente precisa explicar para alguém por que a gente não falou sobre a mulher numa história para o cristianismo. Você precisa explicar por que você não falou, mas você não precisa explicar por que alguém não falou no seu lugar. Então eu acho que, para não ter que explicar, o autor trouxe para cá. Repito, eu não acho que não seja importante. Eu não acho que não seja relevante. Aliás, eu queria até sugerir, se eu pudesse passar um dever de casa para você, eu passaria o dever de casa para você ler o livro, o nosso livro, o nosso livro texto, Panorama da História da Igreja. Colocar aqui, sei lá, vou colocar tarefa de casa aqui, mas claro que eu não vou cobrar isso de forma nenhuma, mas para você ler o capítulo 1, mais especificamente das páginas 17, lá no finalzinho da 17, até o final do capítulo, que é a página 20. E aí eu vou falar sobre isso agora, tá certo? Eu vou passar por isso, mas eu acho que é fundamental que você leia para você ter uma percepção um pouco melhor, tá certo? Aqui eu vou falar superficialmente, mas você vai ter uma exposição melhor. E é óbvio, se você tiver a oportunidade de ler alguma obra sobre isso, aquele livro que eu mencionei agora há pouco me parece ser adequado, me parece ser apropriado. Pelo menos a editora Agnus é uma editora boa. Ruth Salviano Almeida. Bom, então vamos lá então para a gente falar sobre esse aspecto das mulheres no Novo Testamento. A primeira coisa que eu acho que é legal colocar que é um comparativo entre como que a mulher era tratada no período do século I, ou até o século I, né? E como que ela foi tratada no contexto do cristianismo. E eu quero citar pelo menos um exemplo para você que eu acho que para mim faz todo sentido. Quero que faça para você também.
Imagina Paulo, que é um judeu, é, completo, vamos dizer assim, né? E as práticas do judaísmo em relação à mulher eram práticas de uma diferenciação hierárquica muito visível, né? Não quero colocar nenhum tipo de mérito e nenhum adjetivo que possa dar qualquer tipo de implicação. Só pelo menos uma coisa é certa, era nível hierárquico no mínimo era inferior. Então Paulo é formado com essa perspectiva em relação à mulher, certo? E como que Paulo trata a mulher depois de sua conversão? Então, é por isso que eu quero que você leia o texto. Então, aqui no livro a gente tem, no trecho que diz Mulheres na Igreja Primitiva, a gente tem, quer ver, eu estou encontrando aqui, estou olhando aqui para encontrar. A gente tem menções aqui em Romanos 16:3, 1 Coríntios 16:19, 2 Timóteo 4:19, menção sobre Priscila, por exemplo, martirizada em Roma, menção sobre 1 Coríntios 11:5, as filhas de Filipe, que eram quatro filhas que eram profetisas, né, que profetizavam. A gente tem Febe, por exemplo, em Romanos 16, 1 e 2. A gente tem. Isso eu estou falando só da perspectiva de Paulo, né? A gente tem Andrônico e Júnias, que a gente deve imaginar, supostamente eram marido e mulher, em Romanos 16, 7. A lista de cooperadores de Paulo, que aparece em Romanos, tem 29 pessoas. Dessas 29, 10 são mulheres. Então, eu só quero colocar essa observação para comparar, tá certo? Para comparar rapidamente, superficialmente, de propósito, essa característica de como o cristianismo via a mulher. Obviamente que você não pode negar que o cristianismo essencialmente considera a mulher igual ao homem, porque em Gênesis 1, de 26 a 27, a gente tem a criação, e o homem e a mulher têm uma característica de igualdade que é absolutamente superior a qualquer outra coisa, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, tanto o homem quanto a mulher têm a mesma imagem, e tem a mesma imagem no sentido de que essa imagem é semelhança de Deus. Isso é sem dúvida. Outro aspecto importante também, que eu acho que é comparativo de uma forma relevante, é que a mulher e o homem são a mesma nova criatura quando se convertem, ou seja, o Espírito Santo ele tem a mesma função e as mesmas ações, independente de ser homem ou mulher. Esse é um aspecto também essencialmente cristão, né? E aí é óbvio também, o cristianismo também não deve nada para ninguém, né? Não deve nada para nenhum, muito menos para o futuro, né? E o cristianismo apresenta diferenças de funções tanto no lar quanto na igreja. Assim como até hoje a gente não conseguiu vencer, se é que precisa, eu não acredito que tenha que vencer nenhuma diferença de função em lugar nenhum, porque eu não acredito em igualdade nesse sentido, eu acredito em outro tipo de igualdade, que é igualdade de oportunidade, igualdade de humanidade, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente tem funções diferentes em todo lugar, e a Bíblia, é clara, tem uma série de versículos em que mostra a diferença da hierarquia, ou a diferença de função, aliás, de hierarquia não, de função no lar e também na igreja, tá certo? Então essas são as características que eu queria colocar. As mulheres no dia de Jesus também é uma característica importante, porque as mulheres foram fundamentais no ministério de Jesus. Os momentos em que Jesus aparece se relacionando com alguma mulher eram relacionamentos, eram encontros, relacionamentos não, encontros no mínimo, que eram diferentes do que era normal naquela época. O encontro que Jesus teve, por exemplo, com a mulher na fonte de água, eu esqueci o nome eu esqueci o nome. Tá aqui com a mulher samaritana. Queria encontrar só o nome. Bom, enfim, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, por exemplo, esse encontro não aconteceria dessa forma se a cultura não tivesse, se Jesus não fosse diferente, se ele tivesse tratando aquela mulher como judeu e como a cultura dele havia ensinado para ele. Outro aspecto também é quando Jesus protege aquela mulher que é adúltera,
a prática era de que ela fosse apedrejada, e ela acaba não sendo apedrejada porque Jesus intervém em favor dela. Então essas situações, isso tudo é preciso lembrar que a gente não pode correr o risco do anacronismo. Ou seja, a gente não pode considerar o passado com a nossa mentalidade do presente e muito menos tentar trazer para o presente a mentalidade do passado. Então você tem que considerar isso, você tem que observar isso, analisar isso com essa consideração em mente no mínimo, certo? Então é isso. Uma revisão dessa última parte é que a gente falou sobre as mulheres e a sua importância no Novo Testamento, mas a gente tem como revisão aqui, a gente falou hoje sobre a plenitude do tempo, observando o aspecto da administração romana, do legado grego e do legado judaico. A gente teve o aspecto da primeira geração de discípulos de Cristo, que são os pais apostólicos. A gente teve também a importância das mulheres no Novo Testamento, no século I, por causa do cristianismo. E a gente tem, para a próxima aula, o capítulo 2 do livro, que chama Os Pais Apostólicos, e nossa aula número 3. Certo? Além disso, eu queria encerrar lembrando e pedindo a você que não se esqueça de considerar o apoio à nossa campanha História para a Igreja, cursos gratuitos de História das Religiões, à distância e presenciais. Eu quero que você considere, hoje é dia 2 de agosto, a gente lançou a campanha ontem, dia 1º de agosto. Até agora a gente não tem nenhum arrecadador, nenhum apoiador, quer dizer, e não tem nada arrecadado, mas eu confio que você que está ouvindo essa aula possa ser o primeiro, tá certo? Você tem lá o campo para você clicar e escolher o valor que você quer apoiar, mensal. Você tem aqui as metas para você aprender onde que nós queremos chegar, certo? E você tem aqui as recompensas. Se você nos apoiar, você vai ser recompensado. Você tem recompensas para quem faz uma doação de 10 ou mais reais, de 10 ou mais não, de 10 até 49, você vai ser um apoiador alfa. Se você apoiar com de 50 a 99, você é um apoiador beta e por isso terá esses benefícios aqui. Apoiando com 100 reais, de 100 reais a 499, você vira um apoiador gama e, portanto, tem esses benefícios. Se você apoiar com 500 reais a 999, você é delta e tem, consequentemente, esses benefícios. E se você apoiar com 1.000 reais ou mais, a gente fica sensivelmente grato. Não tem diferença da gratidão em relação aos demais, mas é porque 1.000 reais por mês significa que você acredita na nossa missão incontestavelmente e você vai ser um apoiador ômega, e aqui estão os seus benefícios, tá certo? Quem assistiu a aula de ontem e viu uma apresentação dessa campanha não viu essa postagem aqui, tá certo? Que eu coloquei ontem. Essa postagem está aqui no mural. Quando você entrar, você vai ver o número de postagens aqui. Eu pretendo colocar atualizações constantes aqui. Eu pretendo fazer disso aqui o meu blog. Então tá aqui, a primeira atualização é que a primeira aula foi lançada. Boa noite a todos. Acabamos de enviar a primeira aula do curso Panorama da História da Igreja. Espero que todos... Deixa eu ver aqui completo. Espero que todos tenham... Precisa aparecer um vídeo aqui que eu coloquei. Espero que todos tenham... Cadê? Espero que todos comecem o curso conosco. Amanhã, se Deus quiser, já devemos lançar a segunda aula. A gente está terminando agora a segunda aula. A gente está aí com 58 minutos de aula, mais ou menos. E a gente está lançando agora essa aula. O link para o canal, onde você vai encontrar essa primeira aula e a segunda, que já está terminando agora, vai estar aqui. E aí você, já está aqui então a aula número 1, que a gente lançou já ontem, tá certo? Então esse é o canal História para a Igreja. Deveria ter aparecido ali naquela publicação, mas de qualquer forma, tá aí a campanha Apoia-se. Essa é uma das formas de você apoiar o nosso programa. Outras formas de apoiar é nos presenteando com canecas. Hoje a gente usou a caneca que a gente comprou do Mateus Santiago, lá no seminário de Igreja Multiplicadora, que aconteceu na Igreja Batista Central de Taguatinga. E você pode presentear a gente também com café. Aliás, tem uma novidade, tem algumas novidades para as próximas aulas. Hoje é sexta-feira, nossa próxima aula vai ser na segunda-feira, dia 5 de agosto.
Tem novidade para essa aula em relação ao café. A gente vai receber um café especial, gourmet, de uma pessoa especial, de uma fábrica especial. Vou falar tudo sobre isso na próxima aula e você vai dar uma olhada aí para você apoiar também um projeto que é missionário, que é um projeto interessante também. E você pode apoiar a gente também nos presenteando com livros para a nossa Biblioteca de História das Religiões, que está disponível nessa lista, nessa wish list, nessa lista de desejos aqui da Amazon. A lista é chamada História para a Igreja, tem alguns textos, tem alguns livros já aqui, tá certo? Beleza? Então tem alguns aqui, você já pode começar a presentear a gente com eles para a gente montar a nossa biblioteca de história das religiões. Certo? É isso. Esse é o fim da nossa aula da nossa segunda aula de 20. Até dia 5 de agosto, se Deus quiser, quando a gente estiver lançando a terceira aula desse curso Panorama da História da Igreja. Obrigado, até a próxima.